Nesse vídeo, eu vou te mostrar como organizar o seu dinheiro. Ou seja, você recebe o seu salário e como eu organizo isso. Nesse vídeo, você vai aprender isso, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo o dinheiro que você ganha tem um objetivo. Antes da gente entender como que a gente organiza o nosso dinheiro, e eu vou dar a minha opinião, eu quero te mostrar o que os principais figuras, né, os principais criadores de conteúdo fazem ou indicam a gente fazer para organizar o nosso dinheiro, tá? Então, ó, vamos primeiro. Opa, deixa eu colocar minha carinha ali em cima. Aqui, ó, pronto. Ó, primeiro que eu selecionei para a gente entender é o Gustavo Cerbasi. Ele é o autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Junto, tá? Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte: ele, nesse livro, ele não cita porcentagens. Ele recomenda incluir as metas mensais de investimento no orçamento, priorizando investimentos como a principal despesa a ser paga assim que o salário for recebido. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, quando seu salário cai na conta, primeiro que você tem que priorizar é você mesmo, do futuro, ou seja, os seus investimentos, tá? Isso é prioridade. Depois que eu pago os meus investimentos, que eu distribuo o resto. É isso que o Gustavo ele fala, beleza? Então, próxima figura aqui para a gente fazer nossa pesquisa de campo. Vou pegar aqui, colocar aqui no meio, sim. Ó, a próxima figura que eu trouxe aqui para a gente entender é a Natália Arcuri. Ela é uma youtuber do canal Me Poupe. Eu tenho também livros que ela escreveu, enfim, mas não vamos entrar em muito detalhe. Ó, ela diz para a gente fazer a distribuição dos nossos gastos dessa forma assim, ó. Então, ela fala para a gente pegar 70 ou 100% do nosso dinheiro, 70% vai ser para o presente, né? Ou seja, para os gastos essenciais, para nossa educação contínua, para os gastos livres, e 30% para a sua construção do seu patrimônio. Ou seja, caiu o meu salário. 70% desse dinheiro vai ser para o presente e 30% vai ser para o futuro. Beleza? É isso que ela fala. E eu até coloquei aqui a referência que eu peguei. Olha, eu peguei desse site dela aqui. Beleza? Então, o próximo que eu trouxe aqui para a gente entender. O próximo é o Thiago Negro, né? O Primo Rico. Como que ele fala para a gente distribuir o nosso dinheiro? Ó, ele fala o seguinte: 50% gastos essenciais, 10% dos gastos não essenciais, 30% em investimento e 10% livre para você fazer o que você quiser, beleza? É isso que o Thiago Negro aconselha a gente distribuir o nosso dinheiro, ok? Antes da gente continuar e eu dar a minha opinião particular de como que a gente deve, como você que está assistindo esse vídeo deve distribuir o seu dinheiro, eu só vou pedir para você fazer uma coisinha, tá? Depois de eu fazer essa pesquisa para você e tudo mais, eu queria que você se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo e ativasse o sininho e também me seguisse lá no Instagram, beleza? É muito importante você fazer isso para eu ver que o meu conteúdo está sendo legal para você, tá? Está sendo construtivo, porque às vezes a gente assiste um conteúdo que não é muito legal ou alguma coisa que não te agrega, sabe? Então, postar esse tipo de conteúdo é muito difícil de viralizar. Então, eu conto com a sua participação, beleza? E eu estou aberto a críticas, enfim. Mas vamos continuar. Ó, qual que é a minha opinião? Minha carinha ali, ó. Minha opinião é o seguinte, ó. Aqui. 50% são gastos essenciais. Vou colocar aqui. 20% são não essenciais. 20% é investimento. E 10% é livre para você fazer o que você quiser. Então, o que eu estou falando aqui, né? É parecido com o Thiago Negro, só que um pouquinho diferente. É parecido, mas não é igual. Então, 50% é dos seus gastos essenciais, ou seja, as contas que você tem que pagar, a gasolina que você tem que ter, enfim, tudo que você... É só você pensar assim, cara, deixa eu abrir aqui. É só você pensar o seguinte, olha,
que é gastos essenciais? Os gastos essenciais é tudo que eu preciso pagar, senão eu tô lascado. Basicamente isso, sabe? Então, se eu não pagar a conta de luz, o pessoal corta. Se eu não pegar, pagar a conta de internet, o pessoal vai lá e corta, correto? Então, eu não posso parar de pagar, senão eu tô lascado. Então, é isso. Esses são os seus gastos essenciais, ok? Agora, qual que é a diferença entre os gastos não essenciais? Os gastos não essenciais é o lazer, é a academia, né? Tem gente que vai falar que a academia é essencial, né? Para manter a saúde, enfim, e tá tudo bem, tá? Não tem problema, vai de cada pessoa. Mas tem gente que vai falar assim, olha, academia eu pago, mas não é uma coisa que eu foco muito, eu vou lá de vez em quando. Então é um gasto não essencial, eu não preciso daquilo. Mas tem gente que é atleta, por exemplo, que precisa da academia, entende? Ou alguém que quer focar na alimentação, na saúde, enfim. E o lazer também, sabe, é muito importante. Ah, eu vou comprar uma pizza no final de semana. Isso você pode cortar, isso é não essencial. Porém, está no seu orçamento. Está nos seus 20% lá que você pode gastar. Beleza? E aí, eu coloquei 20% em investimento, que isso aqui é muito importante, né? Desses 20%, você pode falar o seguinte, olha, Wesley, vamos supor que esses 20% para mim seja R$ 2.000, né? Porque eu ganho 10 mil, 20% de 10 mil é 2 mil. Então, desses R$ 2.000, eu vou falar o seguinte, ó, tantos vai ser para reserva de emergência, tantos vai ser para algum produto, sabe, fundos imobiliários, ações brasileiras, enfim, a sua carteira, né? Então, esses 20% são para investimento, ok? Para você do futuro. E 10% é para você gastar sem culpa, sabe? É importante a gente ter essa porcentagem de gastar sem culpa, justamente para você ter um dinheirinho, para você pensar assim, cara, eu vou gastar esse dinheiro, eu vou torrar ele, fazer o que eu quiser, sabe? Se a pessoa, por exemplo, joga algum tipo de jogo, eu quero comprar aquele jogo que saiu GTA 6, por exemplo, né? Então eu quero comprar o GTA 6, mas o GTA 6 ele tá dentro desses 10%? Ele tá. Então beleza, pode comprar o que você quiser. Mas ó, não tá nesses 10%. Aí não pode. Aí você tem que pegar esse dinheiro, guardar para depois você gastar o que você quiser, sabe? Mais 10% você vai gastar sem culpa. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou te dar um exemplo na prática, tá? Eu falei sobre os 10 mil lá, os 2 mil, mas vamos pegar um exemplo um pouquinho mais real. Vamos supor que o Peter Parker, esse cara aqui, ele ganha 2.500 por mês. Então vamos fazer a distribuição do dinheiro dele, tá? Então, ó, vamos dividir, fazer o que eu falei lá, 50, 20, 20, 10, tá? Então vamos lá, ó, ficou mais ou menos assim, ó. Opa, aqui. Gastos essenciais, então 50% de 2.500 é 1.250, beleza? Então para ele gastar só de conta, porque o aluguel lá é caro, enfim, é R$ 1.250. Gastos não essenciais, ou seja, lazer, academia para ele, enfim, o que ele quiser gastar não essencial é quinhentão. Ele pode gastar quinhentão sobre isso. Só que ele tem que pegar também R$ 500 e gastar para investimento, para o Peter Parker do futuro, beleza? E 250 ele gasta o que ele quiser. Se ele quiser gastar com a Mary Jane lá, sei lá, dar um presente legal para ela, ou enfim, qualquer coisa, ele pode. Porque 250 ele pode fazer o que ele quiser, sabe? Ó, eu também deixei uma frase aqui, uma frase bem clássica, sabe? Ó, temos a Alice aqui, ó, o Wesley do País das Maravilhas, e o Wesley no País das Maravilhas ele fala assim, chega no gato, né, e pergunta, você pode me ajudar? Aí o gato fala, sim, claro, pois não. E aí o Wesley no País das Maravilhas fala, para onde está a estrada? Né, porque ela estava perdida. Aí o gato pergunta, tá, mas para onde você quer ir? E o Wesley no País das Maravilhas responde, eu não sei, eu tô perdido. Aí o gato responde uma frase muito interessante, ó. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que lá no começo do vídeo eu falei que todo o seu dinheiro tem que ter um objetivo.
Se não for, vamos supor que você pegou os R$ 500 lá do Peter Parker, por exemplo, né? Usando o exemplo dele, e não gastou 2.250 em gastos obrigatórios. Você pode pegar esse dinheiro e não colocar no gastar o que eu quiser. Pega esse dinheiro e coloca nos investimentos. Que os seus investimentos, conforme a gente viu lá no Gustavo Cerbasi, ele fala que tem que ser a primeira coisa que você foca. Então, se você não gasta toda essa porcentagem e sobra dinheiro, é muito importante você pegar esse dinheiro e colocar nos seus investimentos. Beleza? Lembrando que investimento pode ser reserva de emergência, pode ser fundo imobiliário, pode ser ações, pode também ser algum projeto que você tenha, sabe? Por exemplo, se você foi lá e não gastou esses 1.250, você pode pegar o que sobrou lá e aplicar no seu projeto de viagem nos Estados Unidos, que você sempre quis fazer. Por exemplo, né? Ah, eu não gastei R$ 500 em gastos não obrigatórios. Você pode alocar esse dinheiro lá na sua caixinha, enfim, aonde você guarda, para aquela viagem que você quer fazer com a sua namorada no Nordeste, por exemplo, né? Que você sempre quis visitar. Então é assim que a gente consegue organizar o nosso dinheiro para fazer aquele sonho que a gente sempre quis, sem comprometer o nosso orçamento atual. Beleza? Lembrando, sempre dando um significado, sempre dando um objetivo para o nosso dinheiro. Fechado? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, né? Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, beleza? Que lá no Instagram eu posto coisas bem interessantes mesmo. Eu tento, que nem eu fiz agora da lista das Praias das Maravilhas, eu tento juntar cultura pop com educação financeira. Fica bem legal mesmo, tá? Te espero lá e te espero também nos próximos vídeos. Muito obrigado!